João Pedro, bom dia. Vamos lá. Bom dia, Letícia. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Vamos lá. Bom dia, Rafa. Bom dia, Letícia. Danilo, Felipe, Melissa. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, Danilo. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia. Esperar só mais um pouquinho, né, para o pessoal entrar. E aí a gente começar a nossa aula. Se vocês quiserem adiantar, por favor, peguem o material na página 79. Foi onde nós paramos para poder dar continuidade à concordância verbal, certo? Bom dia. Bom dia, Bárbara. Precisa colocar a presença no chat? Não, eu gosto de fazer a minha chamada que eu controlo melhor, entendeu? E aí eu prefiro que vocês nem coloquem, que aí eu vou fazer a chamada no final da aula mesmo, tá bom? Gente, como vocês sabem, a escola mudou aqui um procedimento, então eu tenho que ir autorizando a entrada de vocês, certo? E a partir, no caso, de 9h10, nossa aula começa às 9h, a partir de 9h10 eu não posso mais autorizar vocês a entrarem. Então, eu vou pedir assim que vocês não se atrasem, que vocês tentem fazer no horário certo, porque depois eu não posso autorizar, tá bom? Vamos lá. Então, diante disso, nós vamos compartilhar nossa tela. Nossa aula vai começar agora, certo? E aí, ontem eu parei Ontem não, semana passada, ó a pessoa ficando doida aqui. Semana passada, nós paramos aqui no verbo acompanhado do vocábulo ser, não foi isso? Ah, não, foi um pouquinho antes. Foi aqui, peraí. No percentual, eu preciso de ativo. Admitir todos, por que não tá indo? Aí eu apanho um pouquinho nesse negócio ainda, gente. Vamos lá. Então, aqui eu parei, foi um pouquinho para cima, quando fala do percentual, certo? O negócio de ter que deixar vocês entrarem tá me incomodando, tá me atrapalhando. Bom, mas vamos lá. Aí, ó, aí fica essa janela aqui, deixa eu interromper para abrir de novo. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Pessoal, então foi aqui onde nós paramos um pouquinho, né, sobre o percentual. Expressões com fração ou porcentagem, certo? E aí eu disse a vocês na última aula que toda vez, né, que nós temos o sujeito apresentando fração, nós vamos concordar com o numerador dessa fração, tudo bem? E aí, concordando com esse numerador da fração, a gente vai usar o verbo no singular.
caso esse numerador seja 1, e nós vamos usar o verbo no plural, caso esse numerador seja mais de 2. Concordam? Até aí, muito claro. Na questão de baixo, eu digo a vocês o seguinte: quando o sujeito apresenta uma porcentagem sem expressão especificadora, ou seja, se tem o número aqui, mas não tem nenhuma expressão que corresponda a esse número, ou seja, 2, 3, 4%, aí o verbo vai ficar no plural para concordar com essa expressão. Mas, vamos supor que aqui tivesse 10% da população. 10% da população. Eu poderia usar de duas formas. Ou o verbo no plural para concordar com 10%, ou o verbo no singular para concordar com população, certo? Mas lembrando que aqui está dessa forma porque não tem especificador. Eu preciso... Tia, que página é? Que eu tô meio perdida. 79, Júlia, onde nós paramos na última aula. Obrigada. De nada. Então, aqui, essa expressão especificadora é quando depois do percentual existe alguma coisa. Se não existir, a gente vai concordar com o numeral. Se existir, a gente tem duas opções de uso, certo? Então, vamos lá para a próxima situação. Na próxima situação, quando a expressão numérica percentual vier seguida de um substantivo especificador, aquilo que eu tinha dito anteriormente, o verbo vai concordar com o numeral ou com o substantivo. Por quê? 1% dos entrevistados concordou ou concordaram. Concordou, se eu quiser concordar, fazer a concordância com o numeral 1, ou concordaram, se eu quiser fazer a concordância com um substantivo entrevistados. Está claro até aí? Moleza, né? É aquela mesma situação que eu usei. 10% da população concordou ou concordaram. Se eu colocasse concordou, eu ia usar a concordância com população. Se eu colocasse concordaram, eu ia usar a concordância com 10%. Deixa eu limpar aqui para poder subir. E aí vem, no caso, com número percentual antecedido, de artigo. Olha só esse detalhe, hein? Ó, antecedido de artigo, pronome possessivo ou demonstrativo no plural, o verbo ele vai fazer o quê? Vai para o plural. Por exemplo, os 25% restantes da população concordam com a proposta. Esse concorda está no plural por causa do determinante anterior ao percentual. Vamos supor os 25% restantes da população. Aí também iria concordar com esse todos, certo? Quando nós temos, né, um determinante anterior aí ao percentual, nós vamos fazer a concordância com esse determinante. Alguma dúvida? Não? Vamos lá, então. Chegou onde eu queria, porque é uma situação em que ocorre muita dúvida, que é o uso do ser, do vocábulo ser. Opa!
o uso do vocábulo ser, por quê? Quando eu abro aqui para poder admitir a entrada, fica branca para vocês a tela? Não. Não, joia. Menos mal, então. Vamos lá. Agora nós temos o uso do vocábulo ser. O que acontece? Nós temos o ser como índice de indeterminação do sujeito. Nós temos o ser como pronome reflexivo. Nós temos o ser como pronome oblíquo. Ou seja, esse ser, ele existe de diversos formatos e de diversas classificações. Então, prestem atenção quando ele é índice de indeterminação do sujeito. O que é índice de indeterminação do sujeito, gente? É quando o sujeito, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado desse ser. Então, isso ocorre um índice de indeterminação. Observem que quando esse ser ele tem um índice de indeterminação, o que acontece? O verbo fica na terceira pessoa do singular e o sujeito, ele é indeterminado. Vamos lá, olha só. Necessitava-se de novas ideias. Prestem atenção, como eu vou ter certeza que esse ser, ele é índice de indeterminação? Observe que o complemento, ele tem preposição. E se eu falar assim, de novas ideias são necessitadas, isso dá certo? Essa construção é adequada? Não é. Então, eu não consigo fazer essa transformação para a voz passiva. Ou seja, necessitava-se, necessita-se, precisa-se. Ou seja, observem que como eu não consigo transformar, esse ser, ele vai ser sempre um índice de indeterminação do sujeito. Aí o verbo fica na terceira pessoa do singular. Pode falar, Rafa. Não entendi. Rafa? Tipo, nunca pode ser no plural, tipo, sei lá. Nunca. Nunca. Necessitavam ser, nunca. O índice, o sujeito indeterminado, ele vai estar no plural se ele não tiver o ser. Por exemplo, falaram de você, pensaram em você. Agora, quando ele tiver o ser, obrigatoriamente ele fica no singular, tá bom? Morria-se de tédio durante o inverno. Ou seja, vocês vão observar que por mais que vocês procurem, vocês não vão encontrar sujeito nessa oração. Tá? Então, esse ser é índice de indeterminação e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Agora, na próxima página, na página 80, observem aqui a questão do vende-se. A gente erra muito isso aqui. Vende-se apartamento no bairro Candelária, 3 quartos e o contato. O que acontece? Olha só, vocês vão observar que nesse anúncio, o ser, ele acompanha um verbo transitivo direto, diferente do sujeito indeterminado. Ele é, portanto, uma partícula apassivadora. O que é isso? Partícula apassivadora. Partícula apassivadora lembra o quê? Sujeito na voz passiva. E aí, sujeito na voz passiva, ele tem um sujeito paciente, que é quem?
apartamento. Por exemplo, vende-se, deixa eu colocar aqui. Olha só. Vende-se apartamento. Ok? Seria a mesma coisa que eu dissesse. Apartamento é vendido. Concordam? Então, quando eu faço essa troca, eu pergunto quem é que é vendido? Apartamento. Olha aqui o sujeito. Diferente do índice de indeterminação, eu tenho o sujeito aqui. Ele existe para mim. Como é que eu consigo ter certeza desse sujeito? Quando eu faço essa troca. Estão vendo? Ah, vamos supor que fosse apartamentos. Se apartamento é o sujeito, ele vai ter que concordar. Ficaria, por exemplo, vendem-se casas. Aí, como ficaria para eu ter certeza de quem é o sujeito? Casas são vendidas. Aí, observem, eu fiz a troca. Por que é que o verbo agora está no plural? Porque vai concordar com o sujeito. Tá claro isso para vocês? Ah, melhor forma, sujeito na voz passiva. Vamos inverter. Coloquem o sujeito na frente para ter certeza que a construção dá certo. Deu certo, você já descobre rapidamente qual é o sujeito. Tudo bem? Certo? Aí, vamos lá. Então, para encontrar o sujeito, basta inverter a ordem da oração. Eu gostaria muito que vocês fizessem, tá, turma, essa anotação aqui, porque ajuda bastante. Uma outra situação é quando se ele é pronome apassivador e ele concorda com o sujeito paciente, igual essa segunda situação que eu coloquei aqui. Viam-se ao longe as primeiras casas. Viam-se ao longe as primeiras casas. As primeiras casas eram vistas ao longe. Concordam? Vamos lá. Posso apagar tudo aqui para poder subir? Um momento. Tá bom, amor. Enquanto isso, vou fazendo a chamada. Destravem aí o microfone. Nono A. Ana Clara. Presente. Arthur Mendes. Presente. Bárbara. Presente. Beatriz. Bia. Caio. Presente. Daniel. Presente. Enzo. Eu. Gabriel. Presente. Larissa. Larissa tá aí hoje. Letícia. Letícia. Luísa. Presente. Maria Eduarda. Presente. Elissa. Presente. Pedro. E Vitor. Aqui. Vitor Augusto. Tá aí, Vitor? Meus amores, daqui a pouquinho eu faço do nono B, tá bom? Vamos lá. Posso agora limpar? Sim, Melissa. Pode, tia. Meu amor, pode ficar tranquila. Vou limpar, tá? Então, bora aqui. Aí, agora, olha aqui. Quando eu falei para vocês que o se, como pronome passivador, ele vai concordar com o sujeito paciente. Quando o sujeito for no singular, igual aquela situação, casa é vendida,
o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Porém, quando o sujeito for plural, o verbo vai ficar no plural. Até aí, alguma dúvida? É aquela situação, aquela observação que eu coloquei, que eu pedi para vocês anotarem, tá bom? Agora, na página ao lado, nós temos o seguinte. Sujeito composto. O que é mesmo sujeito composto, turma? Dois núcleos. Dois núcleos. Muito bem, Júlia. É aquele que tem dois núcleos. Então, quando eu falo do sujeito composto anteposto, o que é anteposto? Antes do verbo. Então, sujeito composto antes do verbo, o verbo normalmente vai ficar no plural. Mas, porém, entretanto, todavia, ele pode admitir o singular quando os núcleos forem palavras sinônimas ou vierem em gradação. O que é isso? Vamos lá. João e Emanuel chegaram. Quem é que chegaram? João e Manuel. João eu tenho um núcleo, Manuel eu tenho outro, certo? Dois núcleos, sujeito composto, então. Mas prestem atenção nessa situação. Calma e tranquilidade não são palavras sinônimas? Calma e tranquilidade? Quando ocorrer do sujeito composto serem palavras sinônimas, eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Ah, tia, então eu posso, de repente, usar sempre no plural para não errar? Deve. Se vocês viram que o sujeito é composto e que está antes do verbo, usem o verbo no plural. Assim vocês não erram, tudo bem? Mesmo sabendo que quando as palavras forem sinônimas ou houver uma gradação, ele pode ficar no singular, tá bom? Então, ó, calma e tranquilidade reina ou reinam aqui. Observem aqui a gradação, um sussurro, uma voz, um grito. O processo gradativo. Então, ecoou no singular ou ecoaram no plural. Nessa situação, eu tenho as duas opções de concordância. Ah, eu esqueci, eu não sei exatamente como usar. Utilize no plural, que aí vocês não vão errar nunca, certo? Limpando aqui e subindo. Núcleos do sujeito no infinitivo. O que é mesmo infinitivo, gente? São os verbos terminados em ar, ir e algumas situações or, que é o verbo por e os seus derivados. Então, prestem atenção quando o núcleo do sujeito estiver no infinitivo. Toda vez que o núcleo do sujeito estiver no infinitivo e não vier precedido de artigo, gente, nós temos que ficar ligados. Por quê? Se os infinitivos vierem com artigos ou forem antônimos, o que é antônimos? Opostos. Opostos. O verbo vai para o plural. Então, por exemplo, caminhar e nadar faz bem à saúde. Observem que não veio antecedido de artigo, concorda? E observem que também não são opostos. Então, olha só, não veio antecedido de artigo e também não são opostos. Caminhar e nadar faz bem à saúde. Quando acontecer nessa situação, verbo no singular. Mas,
Nessa situação aqui, eu tenho antecedido de artigo. E aí, é como se fossem duas coisas diferentes. O caminhar e o nadar fazem bem à saúde. Então, dois núcleos no infinitivo, antecedido de artigo, verbo na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Caminhar e nadar faz bem à saúde. O caminhar e o nadar fazem bem à saúde. Combinado? Faz até sentido na hora que a gente pronuncia, né? Fica estranho se a gente colocar assim, o caminhar e o nadar faz bem à saúde. Fica estranho. Então, vai para o plural. Depois nós temos o sujeito simples, aquele que só tem um núcleo. Desculpa, sujeito composto, aquele que tem dois núcleos, mas que está depois do verbo, que está posposto ao verbo. E aí, o que acontece com ele? Esse caso aqui é um pouquinho mais complexo, olha só. Quando ele vier posposto ao verbo, ele vai para o plural ou concordará com o núcleo mais próximo. Então, chegaram João e Manuel, ou seja, coloca o verbo no plural para concordar com o sujeito composto que está depois do verbo, ou eu coloco no singular, mas eu tenho que ter em mente que ele só concorda com o núcleo mais próximo. Chegou João e Manuel. Entenderam? Ah, mas Fernanda, quando eu falo chegou João e Manuel, não dá ideia de que os dois chegaram? Dá, mas a concordância foi feita com o núcleo mais próximo. Tudo bem? Certo? E aí, nós vamos falar de sujeito composto por pessoas diferentes agora. Quem que são essas pessoas diferentes? Olha só, nós temos o sujeito composto com pessoas diferentes quando eu uso os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E eu tenho nome de pessoas. Então, de que maneira nós vamos fazer essa concordância? Olha só, gente, grifem isso. O verbo, ele vai para o plural com a prioridade da pessoa de menor número. Qual é a pessoa de menor número? Vamos analisar. Eu, tu, ele. Menor número é quem? Eu primeira, tu segunda, ele terceira. Beleza. Mas a gente tem que analisar umas outras situações. E aí, né, se o sujeito for de segunda e terceira pessoa, o verbo fica na segunda ou na terceira pessoa do plural, certo? O que isso está dizendo, gente? Vamos lá. Eu, tu e Maíra devemos ir. Por que o verbo aqui ficou na primeira pessoa do plural? Porque tem o eu, gente. Eu, tu e Maíra. Quando é mais de um e eu estou incluída na ação, nós vamos usar quem? O nós, não é isso? O verbo que corresponde ao nós. Então, primeira pessoa do plural. Isso é fato. Mas, observem aqui. Helena e tu. Helena corresponde à terceira pessoa. Helena corresponde à terceira pessoa. Tu corresponde à segunda pessoa.
Tem o eu aí? Não tem. Então, eu vou poder usar a primeira pessoa do plural? Não vou. Então, Helena e tu podeis na segunda pessoa ou podem fazer isso. As duas construções estão corretas. Eu vou usar o poder, né? Na segunda pessoa do plural, ou podem na terceira pessoa do plural, porque eu tenho dois núcleos, um de segunda e um de terceira. Tá claro isso? Ficou claro? Se eu estou incluída na ação, eu uso o verbo de primeira pessoa, porque eu estou incluída. Então, corresponderia ao nós. Mas, quando não estou incluída na ação, eu vou usar o tu e vou usar o ele, certo? E aí, o tu e o ele vão exigir verbos de segunda e terceira pessoa. Só que se é mais de um núcleo, eu não posso usar segunda ou terceira pessoa do singular. Eu tenho que usar do plural. Ficou claro? Ficou? Joia. Vamos lá. Virem a página aí agora, por favor. E nós vamos começar as atividades. Pessoal, aqui nós temos um texto que diz o seguinte: vagas previstas em edital gera... né? Lembrando que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E aí tem vagas previstas em edital, gera direito à nomeação. O Tribunal de Justiça Potiguar reformou um julgamento inicial e acatou o pedido de um aprovado em concurso público para assegurar sua nomeação e posse no cargo de agente de trânsito da Prefeitura Municipal de João Câmara. O juiz inicial, nos autos do mandado de segurança, número tal, extinguiu o processo, mas, como o pleito foi movido em 7 de 5 de 2010, foi observado o chamado prazo decadencial, já que o concurso expirou em 25 de 4 de 2010, inaugurando-se o prazo de 120 dias a partir do primeiro dia. Então, diante dessa reportagem, aqui é um texto 1, nós temos o texto 2. Jornal da TVI atinge máximo de audiência. A troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. O Jornal Nacional, sexta-feira, foi visto quase por 1,4 milhões de telespectadores. É em Portugal, né? Hã? É em Portugal, né? Segundo o texto. Sim, Portugal. E aí, eu pergunto a vocês o seguinte: o texto 1 mostra um pedido de nomeação de um candidato em um concurso público. Porém, no título, nós temos uma inadequação na concordância verbal de acordo com a norma padrão. Quem é que consegue me falar qual é o problema aí, gente? Gera. De cara, por quê? Quem é que gera direito à nomeação? As vagas. Previstas. Sujeito aí está no plural. Se o sujeito está no plural, verbo deveria estar no plural. Então, bora lá, né?
Vagas previstas em edital, é isso. É o sujeito. Com o núcleo do sujeito, que é vagas. Pessoal, fiz do jeitinho que eu achei melhor. Se vocês quiserem colocar com as palavras de vocês de outra forma, fiquem à vontade, tá bom? Tudo bem aí? Vamos lá. Na letra B. Assim como no texto 1, o texto 2 há um erro de concordância verbal, de acordo com a norma padrão. Identifique-o e reescreva a frase adequadamente. Eu vou ler para vocês, enquanto eu acredito que tem a gente anotando. Tá? Está dizendo o seguinte: a troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. Observem aqui que eu pergunto, o que é que tiveram uma consequência imediata? O que é que tiveram uma consequência imediata? A troca de acusações. Perfeito, a troca de acusações. Então, o verbo deveria concordar com quem? Com troca. Aí poderia ser tiveram? Não. Deveria ser o quê? Teve. Então, pede para identificar. Se vocês quiserem, só grifem lá no texto a troca de acusações e aí grifem tiveram. A troca de acusações e tiveram. Grifaram isso? Porque aqui eu só vou colocar a forma correta de nós fazermos, a forma correta da frase. Que ficaria de acusações entre, posso pôr reticências aqui? Aí nós vamos colocar teve uma consequência imediata. Por que teve uma consequência imediata, gente? Observem aqui que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. E o núcleo aqui é troca. Então, não poderia ser tiveram. Tem que ser teve. Tudo bem aí para vocês? Ficou claro isso? Enquanto vocês anotam, nono B, rapidinho aí, destrave o microfone. Inaê. aqui. Kaique. Ana Luísa. Aqui. Ana Beatriz. Presente. Dalton. Eu. Danilo. Eu. Davi Colodete. Oi. Davi Mafra. Elisa. Presente. Felipe. Aqui, professora. João Pedro. João Pedro X. Aqui. Campana. Oi. Júlia. Aqui. Luísa. Luísa Guerra. Tá aí, Luísa? Luísa Grilo. Aqui. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariana. Presente. Rafael. Opa. Rafaela. Oi. Ricardo. Ricardo, eu vi entrando hoje. Ricardo, tá aí, Ricardo? Ricardo. Deixa eu até Beber olhar. água. O que é? Beber água. Água, aham. Não dá para... Ricardo. Ricardo.
Vitória. Presente. Vitor Martins. Tô aqui. Beleza, amor? Obrigada. Tá vendo porque é bom fazer a chamada? A gente pega o gato no pulo. Podemos continuar? Quase acabando, tia. Tá quase acabando? Meus amores, concordância nominal e verbal é conteúdo da avaliação de vocês, viu? Nominal e verbal. Então, assim, prestem muita atenção, estudem com carinho as regras, né? Para que a gente não tenha tantos problemas. O que é, tia? O conteúdo? Conteúdo, concordância nominal e verbal. Toda vez que eu tô lendo alguma coisa e eu vejo que tipo, tá certo que às vezes saber uma regra de concordância é difícil, mas tem umas que são bem na cara. Quando a pessoa erra, eu fico um pouco irritada, assim. Mas sabe o que acontece muito, Júlia? Igual aqui, ó. São publicações, foram divulgados, né? Impressos, tudo. Mas olha o que leva a errar a concordância. O fato do núcleo do sujeito estar muito longe do verbo. E aí leva a errar e leva as pessoas a praticamente não perceberem o erro. Né? Então, precisa sim de muita atenção e de uma análise mais profunda. Podemos? Posso limpar? Posso? Pode. Vamos lá. Agora, aqui na próxima página, nós temos... Deixa eu colocar para cá. Só vou interromper rapidinho para tirar essa tela daqui. Pronto. Aqui nessa próxima página, nós temos o seguinte. Olha só. Eu, tu e ele. Lemos ou leram o livro? O que seria correto aqui? Eu falei para vocês que se tem o eu incluída na ação, né? O eu incluído na ação, vai prevalecer a primeira pessoa. Então, aqui só poderia ser lemos, porque Por que tem não o eu. colocou logo nós? Exatamente, é só substituir todas as pessoas pelo nós. Então, tem que ser lemos. Aí, na segunda tem tu, ele e eu. Lemos ou leram? Independente da posição do eu existo. Eu estou na ação. Então, mais uma vez, vai ser o quê? Vai ser lemos, ok? Agora, nós temos tu e ele. Fostes ou foram até lá? O que vocês acham? Pode ser os dois, não. Perfeito. Ai, gente, esse nono ano arrasa, né? Pode ser os dois. Pode ser fostes para concordar com a segunda pessoa e pode ser foram para concordar com a terceira. Mas lembrando que como é mais de um elemento, o fostes e o foram tem de estar no plural. Tá bom? Agora, nós temos chegaste, chegastes ou chegaram tu e ele? De que maneira nós poderíamos falar? Tu e ele, é plural. É plural. Segunda e terceira pessoa. A mesma coisa, tá, gente? Eu vou usar o chegastes para concordar em segunda pessoa ou chegaram para concordar em terceira. Então, poderia ser
chegastes ou chegaram. Isso. Chegastes ou chegaram, tu e ele. As duas opções estariam corretas. Meus amores, na letra E, os demais são várias outras pessoas e eu. Lemos ou leram o livro? Se eu estiver incluída na ação, é lemos. Não tem jeito. Lemos, porque corresponde ao nós. A mesma coisa, eu e Maria. Então, virei, viremos ou virá? Que são duas pessoas, tem que ser plural, e se eu estou incluída, é primeira pessoa. Tudo bem até aí? Moleque? Está errado, né? O que é errado? Viemos, né? Está errado. Viemos. Viemos. Presente, né? Agora, viremos vai ser futuro. Entendi agora. Como, Rafa? Meus amores, deixa eu falar uma coisinha para vocês. A nossa próxima aula é na quinta-feira. E aí, para quinta-feira, eu preciso de todo o coração que vocês terminem de fazer essas atividades. Eu preciso que vocês façam aí, da atividade número 3 até a página 87. Por que até a página 87? São atividades todas de fixação sobre concordância. Aí vocês têm hoje à tarde, vocês têm amanhã à tarde, porque na quinta eu vou fazer a correção. Talvez eu não consiga fazer a correção de todas as atividades, mas eu gostaria muito que vocês fizessem, que vocês anotassem as dúvidas de vocês a respeito daquelas questões que vocês não conseguiram desenvolver tão bem e que vocês tirassem essas dúvidas comigo na aula de quinta-feira. Podemos combinar assim? Podemos? Sim. Então, ó, certinho. Lembrando, peraí. Lembrando, né, de que agora vocês têm o horário para entrar. Então, a tolerância são 10 minutos. Se ultrapassarem, eu não vou poder permitir a entrada de vocês. Hoje eu ainda permiti, mas a partir de amanhã eu não posso mais fazer isso, tá? Então, tentem ser pontuais. Combinado? Beijos, fiquem com Deus e até quinta. Passa, galera. Tchau.